Olá, meu nome é Rafael Repp, sou acadêmico de medicina da UEMS e estou aqui para apresentar um estudo, uma revisão sistemática sobre agentes antiplaquetários e anticoagulantes para hipertensão. Esse trabalho se refere à matéria longitudinal IFC4, qual foi ministrada pelo professor Antônio Grande. Então, a grande pergunta norteadora da pesquisa é se os agentes antiplaquetários reduzem o total de mortes ou eventos trombóticos maiores, ou ambos, em pacientes com pressão arterial elevada quando comparados ao placebo ou outro tratamento ativo. Para buscar essa resposta, o trabalho consistiu em um PICO, que é um acrônimo que auxilia nessa pergunta da pesquisa e na busca de evidências, ou seja, significa quatro diferentes componentes potenciais de uma questão clínica, sendo P referente à população, a qual nessa pesquisa foi de pacientes com transtorno hipertensivo, e referente à intervenção, que foi por meio de uso de antiplaquetários, o que inclui ANES, varfarina, aspirina, né, o AES, anticoagulantes orais inibidores direto do fator de coagulação 10, como rivaroxabana, apixabana, clopidogrel, entre outros que pode ser observado aqui na tabela. C, referente à comparação, o que não foi introduzido nessa tabela, mas ao longo do artigo observa-se uma comparação com alguns fármacos. Por exemplo, para prevenção secundária, já que o AS é estabelecido como um agente eficaz para esse tipo de prevenção em pacientes com doença vascular oclusiva comprovada, houve uma comparação entre o AS e o clopidogrel e o AS e a varfarina. Já na prevenção primária, por não haver indicações formais para tal prevenção, notou-se uma comparação mais direta entre o AS, a aspirina, e o placebo. E o O representando aqui o outcome, são os desfechos, sendo esses o AVC, infarto do miocárdio, morte súbita e tromboembolia. E no final do artigo, ele classifica os desfechos em primários, mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular; secundários, todos os eventos cardiovasculares não fatais; grandes eventos hemorrágicos; e o terciário, todos os eventos cardiovasculares. Então, um dos objetivos desse artigo foi determinar se esses agentes antiplaquetários mencionados, como o AS, clopidogrel, os AINES, reduzem o total de mortes ou eventos trombóticos graves, ou ambos nesses pacientes quando comparados ao placebo ou outro tratamento ativo. E, além disso, teve também como objetivo determinar se os anticoagulantes orais, a varfarina, dapigatrana, rivaroxabana, reduzem o total de mortes ou eventos tromboembólicos graves, ou ambos, nesses pacientes quando comparados ao placebo ou outro tratamento ativo. Então, foram incluídos ensaios clínicos randomizados em pacientes com pressão arterial elevada se tivesse duração de igual ou maior de 3 meses e comparasse a terapia antitrombótica com um controle ou outro tratamento ativo. Para a seleção dos estudos, foram usados dois autores independentes, nos quais avaliaram os títulos e resumos de todos os estudos potenciais que identificaram para inclusão. Se houvesse alguma dúvida, um terceiro autor era solicitado a arbitrar. Registraram o processo de seleção em detalhes suficientes para concluir um diagrama de fluxo prisma. Então, os critérios de exclusão foram que 516 estudos foram excluídos devido à coexistência de fibrilação atrial, ou seja, a FA, ou a falta geral de adequação do estudo e a falta de randomização. Entre os estudos que avaliaram anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os AINES, incluindo o AS, clopidogrel e diclopidina, 67 estudos não foram incluídos para análise posterior por vários motivos. 39, por exemplo, 39 deles foi devido à curta duração dos estudos, menos de 3 meses. 12, devido à incapacidade de obter dados para o subgrupo hipertenso. Além disso, 3 estudos que avaliaram a varfarina foram excluídos, uma vez que dados detalhados sobre os pacientes hipertensos não estavam disponíveis. A maioria dos ensaios excluídos teve duração inferior a um mês. Não acharam que esse período observacional seria suficiente para fazer quaisquer declarações significativas sobre a prevenção de eventos tromboembólicos em pacientes hipertensos. Então, por isso que estudos com menos de um mês, foram excluídos. Dessa forma, houve buscas sistemáticas nas seguintes bases de dados para ensaios clínicos randomizados sem restrições de idioma ou status de publicação. Primeiro,
registro especializado em hipertensão Cochrane por meio do Registro Cochrane de Estudo, até 8 de janeiro de 2021. Depois, Registro Cochrane Central de Ensaios Controlados, Medline, Embase, Registro de Ensaios Clínicos em Andamento do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, Plataforma de Registro Internacional de Ensaios Clínicos da Organização Mundial de Saúde. Além disso, tiveram outras fontes, como resumos de reuniões nacionais e internacionais sobre hipertensão, para identificar estudos não publicados, bibliografias dos estudos incluídos e quaisquer revisões sistemáticas relevantes identificadas, entre algumas outras fontes. Para avaliação do risco de viés, foram analisados os seguintes domínios: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, ofuscamento de participantes e pessoal, ocultação da avaliação dos resultados, dados de resultados incompletos, reportagem seletiva, e outros preconceitos. Na questão da análise de dados, nas medidas do efeito do tratamento, analisou-se dados dicotômicos usando o método de Menton-Hansel, foram apresentados como odds ratio com intervalo de confiança de 95%. E as 5 considerações grade, ou seja, limitações do estudo, consistência do efeito, imprecisão, indireção e viés de publicação, foram usadas para avaliar a certeza de um corpo de evidência no que se refere aos estudos que contribuíram com dados para meta-análises para os estudos pré-especificados. Antes de falar sobre a interpretação dos resultados diretamente, é válido ressaltar que o total de estudos selecionados foram de 6. Aqui está representando os 6 estudos nessa tabela. Dessa forma, podemos avaliar o gráfico de risco de viés, que analisa os julgamentos dos autores sobre cada item de risco de viés, apresentando como porcentagem todos os estudos incluídos. Então, observa-se que no quesito de viés de seleção, 3 estudos forneceram informações sobre como a sequência de randomização foi gerada, ou seja, 3 tiveram baixo risco e 3 com viés pouco claro. Já na questão do viés de desempenho, 4 apresentaram baixo risco de viés e 2 riscos de incerteza de viés. E de detecção, 3 baixo risco de viés, 1 risco pouco claro, 1 risco incerto e 1 sem nenhuma informação. Então, para falarmos melhor sobre os desfechos, é necessária a interpretação dos gráficos Forest Plot, no qual tem na sua vertical a representação do odds ratio, ou seja, a razão de chances 1, que representa a ausência de efeitos. E o eixo horizontal possui 2 setores, cada um com uma intervenção. Ou seja, aqui podemos ver, por exemplo, a intervenção do AS e do placebo, aqui do AS do clopidogrel, aqui do AS e da varfarina. A linha vertical que passa a linha horizontal que passa em cada quadrado representa o intervalo de confiança, que tem relação com o tamanho da amostra. Ou seja, quanto maior a amostra, menor o intervalo de confiança. Então, podemos observar nessas linhas que passa horizontalmente o quadrado que representa o intervalo de confiança. E esse quadrado é uma estimativa pontual de cada trabalho. O tamanho dele representa o tamanho, ou seja, o peso do estudo. Quanto mais relevante o estudo, maior o quadrado. E assim, alguns dos critérios para determinar essa relevância é o tamanho da amostra, o número de eventos, entre outras características que vai ser levado em consideração para a representação dele. E o losango preto, ou chamado de diamante, ele representa a sumarização dos estudos. Então, se o diamante não encostar ou não passar na linha vertical, pode concluir que a intervenção fez diferença para o desfecho. Sendo assim, ao analisarmos, por exemplo, a mortalidade por todas as causas, que é um desfecho primário, nota-se que, no AS versus placebo, os estudos não mostram evidência de diferença para mortalidade por todas as causas, tendo uma razão de chance de 0,97. Você vê aqui que o diamante encosta na linha vertical, ou seja, ali na linha que representa a ausência de efeito. No AS versus clopidogrel,
os estudos também mostraram evidências de diferença, não mostraram evidências de diferença para mortalidade por todas as causas, tendo a razão de chances de 1,02. E no AS versus varfarina, também não houve evidências de diferença para mortalidade por todas as causas, tendo como razão de chances 0,98. Aqui nós podemos observar o desfecho de mortalidade cardiovascular, que também é um desfecho primário. No AS versus placebo, os estudos não mostraram evidências de diferença para mortalidade cardiovascular. No AS versus clopidogrel, os estudos também não mostraram evidências de diferença, tendo razão de chances 1,08. E o AS varfarina não teve dados disponíveis sobre mortalidade cardiovascular. Nesse slide, podemos observar o desfecho de todos os eventos cardiovasculares não fatais, que é um desfecho secundário. No AS versus placebos, observou-se que o AS reduziu o risco de todos os eventos cardiovasculares não fatais, o que é observado pelo losango preto não ultrapassar a linha vertical. Então, temos um estudo que tem uma alta relevância, né, pelo tamanho do quadrado, temos uma alta amostra, e a sumarização está a favor da aspirina, ou seja, do AS. No AS versus clopidogrel, observou-se também que o AS provavelmente reduz o risco de todos os eventos cardiovasculares não fatais, já que a odds ratio é 1,10. Então, aqui ele passa bem perto da linha vertical. E no AS versus varfarina, os dados não teve dados disponíveis sobre os eventos cardiovasculares não fatais. Já quanto ao desfecho de grandes eventos hemorrágicos, que também é um desfecho secundário, observou-se que o AS versus placebo, observou-se que o AS aumentou o risco de eventos hemorrágicos graves, tendo evidências de alta certeza, já que o diamante está no setor do placebo e não encosta ou ultrapassa a linha vertical. Então, podemos observar aqui dois estudos. Esse primeiro estudo ele tem uma relevância maior, já que o segundo ele possui uma amostra muito pequena, já que essa linha horizontal que corta o quadrado é relativamente maior do que o primeiro. Então, e o losango aqui mostra essa sumarização, já levando em consideração o peso de cada estudo. No AS versus clopidogrel, o AS aumentou o risco de eventos hemorrágicos graves. Da mesma forma que a gente pode aqui observar no primeiro gráfico, a gente observa no segundo. O odds ratio 1,35, o losango aqui, o diamante, está para o clopidogrel, ou seja, o AS ele aumentou o risco aí de eventos hemorrágicos graves. Então, o clopidogrel ele fez um efeito aqui maior. O AS versus varfarina não houve diferenças para eventos hemorrágicos graves, tendo aí como razão de chances 0,13. Nesse slide, observa-se o desfecho de todos os eventos cardiovasculares, sendo um desfecho terciário. Aqui nota-se que, no AS versus placebo, o AS reduziu o risco de todos os eventos cardiovasculares, evidência de baixa certeza, uma vez que dois estudos ultrapassam a linha vertical, sendo um deles o de maior relevância. Então, esse aqui a gente pode observar que ele ultrapassa, mas ele apresenta uma maior amostragem, já que sua linha horizontal é a menor dos três, então a sumarização acaba tendendo para o AS. Já no AS versus clopidogrel, notou-se que provavelmente o AS reduz o risco de todos os eventos cardiovasculares, tendo como odds ratio de 1,08. E no AS versus varfarina, não teve dados relatados sobre todos os eventos cardiovasculares. Agora vamos avaliar a qualidade de evidências pelo GRADE, o que nos mostra o quanto que podemos confiar nos resultados obtidos. Ao avaliar mortalidade total, mortalidade cardiovascular e eventos cardiovasculares, observa-se uma certeza de evidência de grau baixo, tendo a mortalidade total quanto a mortalidade cardiovascular foram rebaixados duas vezes por imprecisão e risco de viés pouco claro ou alto. Já os eventos cardiovasculares não fatais foram rebaixados duas vezes devido ao risco de viés pouco claro ou alto e desfecho relatado em apenas um de 4 estudos incluídos. E todos os eventos cardiovasculares foram rebaixados duas vezes por imprecisão e risco de viés pouco claro ou alto.
Já a questão do sangramento teve uma certeza de evidência de grau alto. Na questão da discussão e conclusão, pode-se concluir que um estudo mostrou que o AS reduziu o risco de todos os eventos cardiovasculares não fatais, além de mostrar que o AS aumentou o risco de eventos hemorrágicos graves. Três estudos revelaram que o AS reduziu o risco de todos os eventos cardiovasculares, e um outro estudo apresentou que o AS provavelmente reduz o risco de eventos cardiovasculares não fatais, além de provavelmente reduzir o risco de todos os eventos cardiovasculares quando comparado ao clopidogrel, mostrando também que o clopidogrel aumenta o risco de eventos hemorrágicos importantes quando comparado ao AS. Uma questão a ser levada em consideração é que os benefícios e malefícios dos medicamentos mais novos, inibidores da glicoproteína 2B e 3A, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor e agentes antitrombóticos orais, dabigatran, apixabana, edoxabana e rivaroxabana, para pacientes com pressão arterial alta não foram estudados em ensaios clínicos. Dessa forma, mais ensaios clínicos randomizados de terapia antitrombótica, incluídos novos agentes e documentação completa de todos os benefícios e danos, são necessários em pacientes com pressão arterial elevada. Então foi isso, essa minha apresentação sobre esse estudo, essa revisão sistemática sobre agentes antiplaquetários e anticoagulantes para hipertensão. Espero que tenham todos entendido. Muito obrigado.